Olá, eu sou a tia Amélia, seja muito bem-vindo ao nosso canal e esse é mais um ABC da Bíblia. Olá, príncipes e princesas do Senhor, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma letrinha da Bíblia? Estamos terminando o nosso ABC da Bíblia, chegando no finalzinho do nosso alfabeto, mas muitas coisas nós aprendemos, né? E hoje nós temos uma surpresa que tá, aqui dentro. Adoro surpresas. E você? Vamos ver qual é a surpresa que nós temos com a nossa letrinha de hoje? Hein? Vamos ver? Vamos lá? Vamos ver. Vocês nem imaginam a surpresa, olha. São duas letrinhas. Olha que lindas essas letras. Hoje é a letra V e a letra X. Por que, tia? Duas letras hoje? Porque as duas letras fazem parte da mesma história e vocês vão saber já já, tá? Essa historinha aqui, é da rainha Vasti e do rei Xerxes. Nome diferente, né? Vasti e Xerxes. Isso mesmo. Essa história aqui deles dois se encontra aqui, lá no nosso livro da Esther. O livro de Esther conta a história do rei, da rainha Vasti e do rei Xerxes. Só que lá no livro de Esther, nós já contamos essa historinha aqui da rainha Esther, né? E você vai lembrar dessa historinha quando eu contar essa historinha da rainha Vasti e do rei Xerxes. Você vai lembrar. Lá no livro da rainha Esther, o nome do Xerxes aparece como Assuero, tá? Sabe por quê? Porque ele era um rei persa e ele reinou sobre da Índia até o Egito. E lá na Pérsia ele era conhecido como Assuero. Só que para os gregos ele era conhecido como Xerxes, tá? Xerxes I, tá bom? Ou Artaxerxes também, mais conhecido como Xerxes. Então a rainha Vasti e o rei Xerxes faziam parte da mesma história. E tia Amélia vai contar para você agora, nós vamos ficar conhecendo essa história e depois você vai lembrar. Porque quando eu contei a historinha da rainha Esther, eles também apareceram lá, tá bom? Vamos relembrar essa história? Vamos falar da nova história também? Vamos deixar aqui, o V e o X. Eles eram casados, a rainha Vasti e o rei Xerxes. Então, tia Amélia vai começar a contar essa história para vocês. E vocês vão lembrar da rainha Esther também. Olha só. O rei Xerxes, né, era casado com a rainha Vasti. Eles eram um casal lá que fazia lá na Índia, eles reinavam lá na Índia, da Índia até o Egito, tudo aquilo ali eles tomavam conta, eles eram reis daquele lugar. E um dia, né, o rei Xerxes estava preparando para entrar lá na Grécia, lutar contra a Grécia. Então ele convidou um monte de pessoas, por isso que ele era conhecido como Xerxes, ele ia lutar contra a Grécia, e lá na Grécia eles conheciam ele com esse nome. Então ele convidou vários reis com as suas esposas, né? Vários reis, tinha alguns reis, cadê o outro rei? Outro rei com a sua esposa também, sabe? Muitas pessoas importantes, né, faziam parte dessa comitiva que ele convidou, várias pessoas importantes que estavam lá. Ele levou para que conhecesse o seu reino. Tudo que ele fazia, as suas riquezas, eram muito ricos, sabe? Tinham muita fartura. E essas pessoas ficaram por 180 dias lá no reino, lá junto com o Xerxes, porque ele mostrava as coisas e eles estavam combinando lá como é que eles iam invadir a Grécia, né? Ele mostrando o exército, muitas coisas. Ele passou esses 180 dias. E a rainha Vasti ficava no palácio dela, porque eles ficavam, cada um tinha seu cantinho, sabe? Os homens com os homens, as mulheres com as mulheres. E as mulheres foram com a rainha para outro lugar e ficavam só os homens ali com ele. E ele, né,
andando por lá, mostrando as coisas e tal. E a rainha lá com as mulheres lá no lugar dela, no palácio dela. E o rei Xerxes fazendo tudo o que tinha que fazer. Um dia, 180 dias, gente, ele resolveu fazer um banquete. E o banquete do rei, nossa, era muita coisa mesmo. Nesse banquete, ele convidou todo mundo. Ele fez uma mesa bem bonita, sabe? Com as melhores comidas que tinha. As melhores comidas ele botou lá, os empregados dele traziam tudo. As melhores comidas, né? E o melhor vinho, cada dia tinha um vinho diferente, sabe? Um vinho especial que o rei Xerxes mandava colocar na mesa. Tá? O rei caiu, o rei Xerxes mandava colocar na mesa. Cada dia era um vinho especial. E as pessoas todas em volta da sua mesa, lá com ele, comendo. 7 dias, gente. Era muita festa, sabe? Muita festa. Aí as rainhas estavam juntas, as pessoas importantes, os reis, todos os reis e as rainhas, né, suas esposas, todos juntos ali, participando daquele banquete. E o rei junto, né? Claro, o rei estava lá. O rei Xerxes, junto com todos eles, durante 7 dias. Eles comiam, eles bebiam, e aquela festa e dança, e o rei com todo mundo lá fazendo a sua festa. Aí, quando chegou no 7º dia, de repente ele falou assim: chama a rainha Vasti, porque eu quero ela aqui junto comigo. Deu ruim. A rainha Vasti não quis ir. Falou lá pro empregado dele assim, ó: fala pro rei que eu não vou. Eu não vou. Não quero ir. Não tô com vontade. Gente, que terror. Porque quando o rei chamava, era para ela vir. Quando o rei mandava, as pessoas tinham que fazer. E a mulher dele, a rainha, tinha que obedecer ao rei. Só que ela falou que ela não vinha. Vasti falou, ó: eu não vou. A rainha Vasti, ó: não vou. Não vou, não vou, não vou. Nossa, o rei ficou muito zangado, mas muito zangado mesmo. Aí, aquelas pessoas foram embora, né? Acabou o banquete, as pessoas foram embora e ele perguntou para um dos seus sábios, né? Ele perguntou para um dos seus sábios: o que eu vou fazer com a rainha Vasti? O que eu devo fazer, já que ela não quis vir para o meu banquete? E o sábio falou: olha, rei, é melhor o senhor tomar uma providência, né? Manda ela embora, dá uma punição, faz alguma coisa. Sabe por quê? Ela desobedeceu o Senhor, fez o que ela quis. Sabe o que vai acontecer? As outras rainhas começaram a fazer isso também. Começaram a não querer fazer o que o rei mandava. As mulheres do reino começaram a dizer não para os seus maridos. E não podia. Naquele tempo, as mulheres precisavam obedecer. Os homens eram os chefes da casa. Não é só naquele tempo, não. Hoje também. Os homens são o chefe da casa. E as mulheres têm que ajudar seus maridos, precisam obedecê-los, não é? Ajudá-los e obedecê-los também, fazer com que ele seja o homem da casa. Então, o sábio deu essa, instrução para o rei: rei, o senhor vai ter que tomar um jeito, porque senão as mulheres não vão mais obedecer. Porque se o senhor deixar passar isso, se o senhor continuar sendo, deixar ela como rainha, as mulheres vão criar asa, como dizem, e não vão querer mais obedecer seus maridos, vão querer só dizer não para eles. Tá bom, pode deixar. Aí o rei, Xerxes, foi para a guerra, lá para a Grécia, lembra?
que ele estava tramando uma guerra contra os gregos, pois é, ele pegou e foi para a guerra. Aí, quando ele voltou da guerra, sabe o que aconteceu na guerra? O rei perdeu. O rei perdeu, voltou mais zangado ainda, porque ele perdeu a guerra, né? Ele preparou aquele banquete, ele preparou aquilo tudo, convidou um monte de gente importante, um monte de rei, rainha, gente importante de todos os lugares, para poder mostrar o seu reino, as suas riquezas, o seu exército, porque ele ia para a guerra e ia querer, e claro que ele queria ganhar os gregos, né? Ele ia para lá para ganhar, mas não ganhou. Quando ele voltou mais zangado ainda e lembrou, né, claro, né, o que a rainha Vasti fez com ele no dia do banquete, que disse não para ele, deixou ele envergonhado na frente dos outros e ainda por cima deu mau exemplo para as mulheres. Aí ele falou assim: bom, já tratei da guerra, agora eu vou tratar das coisas de casa. Vasti, vem cá. Ou melhor, ele nem chamou a Vasti não, sabe? Ele mandou alguém falar para ela, ó, fala para Vasti que ela não é mais rainha. A partir de hoje ela não é mais rainha. Manda ela juntar as coisinhas dela e ir embora, porque eu não quero mais ela como rainha. Vasti foi embora. Foi o fim de Vasti como rainha. Aí Vasti foi embora. Aí, vamos lembrar nossa historinha da rainha Esther. Aí o rei colocou um decreto chamando outras moças para que ele escolhesse para que fosse rainha. E aí veio a nossa rainha Esther. Foi aí essa historinha que nós contamos lá, né, no dia que nós contamos sobre a letrinha E, que foi a rainha Esther. Então, naquela história nós falamos sobre o rei Xerxes, que mais era conhecido como Assuero, né, na época da rainha Esther, e a Vasti, que não aceitou o chamado do rei Xerxes para o banquete e desobedeceu a ordem dele, foi mandada embora, não foi mais rainha, entrou rainha Esther e se colocou como rainha. Por isso que Tia Amélia juntou essas duas letrinhas hoje. A rainha Vasti, que não aceitou, né, o pedido do rei Xerxes para poder almoçar com eles, né, com todas aquelas pessoas que estavam lá, não aceitou, foi mandada embora, desobedeceu uma ordem, deu mau exemplo para outras mulheres, né, e ela foi destituída. Não é mais rainha do reino de Xerxes, ok? Então fica aqui a nossa lição. Nós precisamos ser esposas obedientes, né? Ajudadoras, estarmos juntos com os nossos maridos. Você ainda é criança, mas você vai crescer e você vai casar, tá? Menino e menina vão crescer e vão casar. Os meninos vão saber respeitar suas esposas quando estiverem assim prontos assim a organizar alguma coisa importante, vão chamar elas para participar. E as meninas, como esposas, vão participar junto com seus esposos, ajudar naquilo que precisa e serem obedientes, né? Como fala a Bíblia. Então, por isso que ela, a rainha Vasti, deixou de ser rainha, deixou de ser esposa do rei Xerxes, porque desobedeceu uma ordem e deu um mau exemplo. Então, vamos ser obedientes, né? Vamos dar bons exemplos para continuar termos a bênção que Deus nos deu. Amém? Um beijo bem grande para vocês. Foi muito bom ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro das nossas novidades, ok? E até a próxima. Não se esqueça de dar o nosso like, compartilha, convida os amiguinhos, porque tem muita coisa legal aqui pra gente. Beijo!